Bom dia, profeta Vanderlei. Mais uma mensagem. CD Jovem, Jesus de Nazaré. Ouço multidões aqui e pessoas ao redor. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Seu exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a ti dará e feliz sempre serás. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Sim, ele virá outra vez para levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus. Jesus, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Eu quero seguir-te, Jesus de... Bom dia, manhã de terça. Vamos para mais uma mensagem. Profeta Vanderlei. Vamos curvar nossas frontes, falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra. Em nome de Cristo, nós estamos vivendo as últimas gotas de graças nesse mundo. Nós sair desse mundo sofredor. O Senhor quer levar todos para o céu. As mensagens dos 3 anos de Apocalipse 14, 6, 7, 2 e Gênesis 1, 1, Gênesis 2, 1, Joel 22, 28 e Amós 8, 11 e 9, 11, que são a chuva seródia, o peneiramento e o Evangelho do Reino, Mateus 24, 14, ou seja, todos os habitantes da terra e o fim do mundo que está na internet, no YouTube. Poucas pessoas estão sabendo, porque o diabo não quer que saiba, mas o Senhor vai mostrar a todos, é o que eu penso em nome de Cristo, amém. Bom, o título da mensagem hoje é O Remanescente e o Dom Profético. Os que fazem uma aliança e os que fez com Deus, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Apocalipse 12, 19, o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. No capítulo 1 de Apocalipse, todo Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. No final, os que dá testemunho diz
o testemunho é de Jesus. Todo Apocalipse é o testemunho de Jesus, da revelação, ele diz o próprio Jesus. João. O Espírito de Jesus que temos que entender são três modos. O Espírito Santo é o autor da profecia e o Espírito da profecia de Apocalipse 12, 19. O Espírito de profecia são todos os profetas e os de hoje, que prega o Evangelho eterno. Lucas 24, 44, Jesus falando todas as escrituras, todos os profetas e seus mandamentos. Mas não é igual, mas um paresco origem do Espírito Santo, o autor das escrituras e da luz menor à profecia. Daniel e Apocalipse, Isaías, pro tempo do fim, que chama o Espírito de profecias, de Apocalipse 12, 19. Apocalipse 12, 19. E que está nos livros. O que é o Espírito de profecia? Um dos dons espirituais, Simeão tomou Jesus nos braços. Espírito de profecia estava nele. O homem de Deus, e está sobre mim, a Bíblia. E José e Maria estavam ali, admiraram de suas palavras. E eles os abençoou. O que é espírito de profecia nessa passagem? O menino Jesus era igual todos os bebês que passavam por lá. Simeão tomou nos braços e identificou quem era o Messias. Com base nas profecias que foram dadas, ele estava abençoando e explicando àquele menino que ele era o Messias. Agora me despedi em paz, que meus olhos viram a salvação de Deus, dos homens, de Deus. Que ele viu o Messias, então disse, estava admirado. As suas palavras, a interpretação das profecias messiânicas aplicam a Jesus. São os livros proféticos, Daniel, Apocalipse, Mateus. A profecia nunca foi dada por vontade de homens. Entretanto, homens santos falaram de Deus movidos pelo Espírito Santo. O espírito de profecia estava sobre ele. Fala que é menino Jesus e explica. Os pais ficaram impressionados e ele abriu para Enox o plano da redenção. A salvação, os espíritos de profecia que transportou depois do dilúvio, os grandes eventos relacionados com os grandes eventos e o fim do mundo. O espírito de profecia é o olhar de Enoque e ele vê os profetas e ele entende como se Deus estivesse revelando uma coisa para ele. Não teve nenhuma visão, ele não escreveu livros, ele não escreveu o livro da Bíblia, mas também não escreveu nada das tradições dos israelitas. Preservou uma coisa, que Enoque escreveu alguma coisa, ele teve um discernimento, um ponto familiarizado. O espírito de profecia, ser o dom profético. O espírito de profecia, ser os livros da Bíblia e as verdades proféticas do fim. Teriam uns para profeta, outros para pastores, outros para anciões, outros para curas, outros para evangelizar, e assim se vai. Nós temos o espírito de profecia, mas a terceira questão que Simeão tinha discernimento especial, identifica Jesus através da profecia messiânica.
Olhamos o texto de novo, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Cristo, pôs-se em pé sobre a areia do mar. Vamos tirar 3 coisas desse mandamento. O restante, o testemunho de Cristo e os que guardam os mandamentos de Deus. E quando um texto da Bíblia se conectam com outro exemplo, Apocalipse, a besta tem duas junções, tem uma junção. De Daniel tem o leão, o leopardo e o urso. Lê a besta de Apocalipse 13, 12, que a besta da terra, que tem 2 chifres. O leopardo, quantas cabeças? 4 cabeças. O leão, o urso, o leopardo formam 7 cabeças. Apocalipse 13 está fazendo uma alusão a Daniel 7, 7, que tem a besta 2 chifres. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Apocalipse 13, 12. Daniel 7 tem um carneiro de 2 chifres. A besta de Apocalipse tem 2 chifres. Não era a Pérsia, ela não agia sozinha. A Pérsia juntou com o império e formou a Pérsia 2 chifres. Desta, duas identidades que se juntam para formar a imagem da besta. Segundo, ao surgir o Império Medo-Pérsia, os judeus estavam em Babilônia, e a primeira coisa Ciro fez quando conquistou Babilônia, a primeira coisa que ele fez, ele liberou os judeus para eles voltarem para Jerusalém. Aí veio Assuero, ele liberou financiar, pôs neles impostos, para eles ter jurisdição. A Pérsia foi uma aliada dos judeus e o povo de Deus, pois da rainha Esther, depois da rainha Esther, a Pérsia fez um decreto matar os judeus, a besta de Apocalipse 13, aliada ao poder perseguidor à terra americana. Socorre a mulher, Apocalipse 12, 16. A própria terra onde a mulher é socorrida pela besta, surge a imagem da besta. Outra, a mulher montada na besta, ela parece quem Jezabel tinha sua besta. O rei Acabe, a besta fala assim: a mulher é a cidade que reina sobre povos da terra. A besta sai os reis da terra. Então Acabe e o rei, que é o rei que oferece Jezabel seu poder. A Bíblia fala, ela levou 900 profetas, eles comiam na mesa de Acabe, ele sustentava toda a religião. Jezabel, o poder político de Acabe, é usado pela besta de Apocalipse 13. Apocalipse besta. De apóstolos, os profetas foram mortos. Os falsos profetas. Fez Acabe, Jezabel junto Elias, foram feito tudo que o homem Acabe não tomou uma atitude. Correu para a mulher e ela iria tomar uma atitude. Ela montava tudo, e o texto de Apocalipse 17 não é fácil de explicar.
Neemias conta a história dos judeus foram tirados da Pérsia e da Babilônia. Os judeus que Deus tinha testemunhado a eles pelas palavras dos profetas, o povo do remanescente. O remanescente está em Romanos e está, acho que em Isaías, de Elias. Se comprometer, e agora, não temos se comprometiam com que andariam na lei de Deus, foi dada por Moisés, que guarda os mandamentos, inclusive o sábado. A história que repete de novo: judeus voltaram de Babilônia, se comprometeram com a lei de Deus e com o sábado. Tá na história de Neemias, Esdras e Ezequiel. Eles tinham o testemunho de Deus dado pelos profetas. Esses judeus é da mensagem de Apocalipse 12, 17. Esses judeus formam o remanescente de Apocalipse 12, 17. No fim, amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você abre Neemias e falam o que João está citando, as palavras de Neemias dadas por Moisés, a lei. Essa é a lei que o remanescente guarda. Tem agora, vamos voltar ao testemunho de Apocalipse 19, 10. Observe, João vai adorar o anjo, ele disse: não, eu também adoro Jesus. O testemunho de profecia, o testemunho de adoração e o Espírito de profecia, que tem o de profecia do remanescente de Apocalipse 12, 17, 19 e 10. E que tem não fazem isso, eu sou conservo seu e de seus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, os irmãos de João. O anjo disse: não me adoram, João, que eu tenho o testemunho de Jesus e teus irmãos. Apocalipse 1, 4 e 1, 9. Os companheiros dele na tribulação. Ele está escrevendo para 7 igrejas do Apocalipse. 7 igrejas. Eu, irmão, verso, quem são os irmãos de vós, das 7 igrejas? Tinha o testemunho de Jesus, tinha o Espírito da profecia. Quem mais tinha que Neemias fala? O testemunho de Jesus. Os judeus que voltaram da Babilônia tinham o testemunho de Jesus. Não a chamavam Jesus, mas viu ele, tinha o Espírito da profecia. As 7 igrejas tinham o Espírito da profecia. E o remanescente de Apocalipse 12, 19. O Espírito da profecia. O Espírito da profecia, no fim, não os judeus já tinham. Os irmãos de João tinham e ele também tinha. Não faça isso, eu sou conservo seu. João querendo adorar o anjo Gabriel. Mas ele já tinha falado isso para João. Apocalipse 22, 9, 19 e 10. Vê, não faça isso, eu sou o conservo seu e dos teus irmãos. Testemunho de Jesus e o Espírito de profecia. Que João fez, ele deu informação de Apocalipse 19, 10 e é a mesma coisa de Apocalipse 22, 10. Ele resumiu a frase, entende a segunda ocorrência, à luz da primeira mensagem. O contrário,
primeira e Apocalipse 17, 8. Esqueceu de Apocalipse 13, 8. Os que adoram a besta, nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Eles já nasceram perdidos. Mas Marcos 16, 15, Jesus diz que ide a todo mundo e fazei discípulo. E 2 Timóteo 3, 2, para orar por todos os homens, que ele quer salvar todos em todo o tempo. Agora a prestinação, os calvinistas, a predestinação dos calvinistas. E disse, Apocalipse 13, 8, leu o cordeiro morto, Apocalipse 13, 8 não, 1 Pedro 1, 19, antes da fundação do mundo, que lavam suas vestes no sangue do cordeiro, Apocalipse 22, 19, por ter direito na árvore da vida, sua obrigação é lavar, o anjo é conservo dele e dos irmãos, que tem o testemunho de Jesus, o espírito da profecia, Lucas 24, 44. Segundo, vez ele fala, sou conservo seus e dos seus irmãos, que eu e os profetas, aqueles que têm o testemunho, todos agora são profetas. Eles têm o espírito da profecia, não o dom, o espírito dá uns o dom, milagres, outros cura outros. Evangelizar, outros profetas, segundo eles têm o dom, não é para aumentar, mas os profetas, quantas têm o espírito de profecia? Todos têm o espírito de profecia. O remanescente tem, e quantos têm os judeus? Também tinha todo remanescente. Todos os judeus tinham o espírito de profecia. Gênesis 41, 1. Outra característica, Faraó teve um sonho ao copeiro, agora ele se levou e acharia um homem para contar a Faraó. E José, depois de Jesus, fez tudo isso tão juizado e sábio como tu, José. Tinha o espírito profecia. Qual é a prova que Faraó que José tinha o espírito de Deus? O conhecimento José e de interpretar o sonho profético. Faraó fala da habilidade de ter o espírito, de ter essa habilidade de ler o espírito profético. A mensagem profética, Números 12, 6. Faraó teve um sonho, ele era um profeta? E o sonho veio de quem? Naquele momento, Faraó fala um sonho. Naquele sonho, Deus fala com Faraó. Deus disse que fala com um profeta. Em sonhos, Faraó teve um sonho. José fala, Deus te fez saber, Faraó. Tinha o espírito? Não. José tinha o espírito. Faraó não tinha. Saber interpretar o caso de Daniel. José tinha o dom de profecia. Tinha o dom profético. Faraó tinha tinha o sol, as estrelas, os planetas que se curvavam diante dele. Então ele teve o sonho. Distinguindo o sonho, Faraó não sabe explicar que ele não tinha o espírito de profecia. E José tinha o espírito e o dom, e o espírito de profecia e o dom
do Espírito Santo. E Daniel tinha: há no teu reino um homem que tinha o espírito de Faraó, tinha o espírito de Deus, não nos dias de teus pais. Achou nele luz, inteligência, como a sabedoria dos deuses, espírito de inteligência, sabedoria, sonho se achavam em Daniel, como o texto se acham em Gênesis. Chame Daniel, que ele dará a interpretação, porque ele tem o espírito de... Nabucodonosor teve um sonho: a estátua, a pedra que vai ser lançada e começar a estátua. Ele não sabia interpretar nada, nem os magos, nem os espíritos. Só Daniel teve a interpretação. E aquele o que veio o anjo escrever na parede, mas eles não sabiam o significado da mensagem. Daniel vem, leia e interpreta. Belsazar, que com o espírito da mensagem profética, Números 12, disse: lê, Faraó teve um sonho. Ele era um profeta, e o sonho vem de quem? E de Deus, é de Deus. José disse: veio de Deus. E Faraó tinha o espírito? Não. José mesmo tinha o espírito. E Daniel? José tinha o dom de profecia. Sem ele, teve um sonho profético. Sim, ele teve um sonho profético. Faraó não tinha o espírito, só o sonho. E José tinha o espírito. Faraó diz ter o espírito dos deuses. A mulher diz ter os sonhos. O teu pai achou nele sabedoria, inteligência, como dos teus deuses, espírito de inteligência, sabedoria, sonho. Em Daniel se repete: Daniel chama e ele chama, ele que ele dá a interpretação, porque ele tem o espírito. Daniel tem o espírito. Nabucodonosor teve o sonho, mas não sabia interpretar. Só Daniel tinha o espírito. Quando Simeão fala, o espírito estava sobre ele, eles admiravam das suas palavras, falando de Jesus. Ele está falando do espírito de profecia. A habilidade de ter interpretação vem de Deus, o falar de Deus. Quem é que tem isso no tempo do fim? O remanescente de Apocalipse 12, 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm um testemunho de Cristo, e o dragão se pôs sobre a areia do mar, a sua ira contra a igreja e a mulher. Apocalipse 12, 17. Tem a luz profética. Esse dom prega as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14, 6. Vi o primeiro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno, dizendo a todas as nações: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Todos nós somos julgados, que nem segundo Pedro fala. Se o juiz de Deus começa pela casa de Deus, o que será daqueles que não aceitam o evangelho de Cristo? E as 3 mensagens angelicais são a profecia do tempo do fim. Mas ele está no espírito de... Ele está proclamando do espírito de profecia em alta voz, esse anjo. Mas ele está qualificado no espírito de proclamar em alta voz. Apocalipse 14, 6. Todos os evangélicos têm a Bíblia, que é o temer de Jesus. Ler não significa ter o espírito. Faraó teve sonho, não sabia ler. Nabucodonosor teve sonhos.
mas não sabia interpretar. Então, o espírito de profecia que as pessoas podem até ter, mas eles não têm o dom de profecia, que é a Bíblia, os profetas, os livros, mas eles não têm o espírito de profecia, porque não vive as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14:6 e prega, que são o dom profético de Apocalipse 12:17. Temei a Deus, Eclesiastes 12:13 é guardar os seus mandamentos. Apocalipse 12:17 está a guarda dos mandamentos. Apocalipse 19:10, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o dom de tem o testemunho de Cristo e o espírito de profecia. Agora, o testemunho de Cristo, para ficar bem claro o que é. Jesus falou: eu irei ao Pai e enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. João 14, acho que é João 14:15 ou João 14:3. Esse testemunho de Cristo, o Espírito de profecia, é o Espírito Santo que está representando Jesus aqui, e a próxima mensagem que eu vou falar, que todos vão receber. Agora, nem todos vão obedecer, certo? Então, o substituto de Cristo, inclusive o batismo, representa o próprio Deus. O anjo de Apocalipse 18:1, que a terra encheu com a sua glória, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está só nas profecias, que é a luz menor, nos profetas, mas em toda a Bíblia. Jesus, quando foi batizado, quando a pomba veio em símbolo de Espírito Santo, o Espírito Santo em forma de pomba, Jesus era o sacerdote e o sacrifício na cruz. E no Velho Testamento, o cordeiro simbolizava Jesus, que tinha o Espírito Santo lá na água, que representava o Espírito Santo na pia, e os 7 castiçais, as luzes acesas, com 7 espíritos do Apocalipse, do tempo do fim, lá da época. Jesus era o sacrifício, que era o cordeiro, e o sacerdote, que estava na pessoa de Moisés e Arão, certo? Não eles como igual a ele. Por isso que Moisés é falado do Novo ao Velho Testamento. E Moisés foi para o céu. Aí Jesus agora, ele é sacerdote, sumo sacerdote, advogado, juiz e salvador, certo? Então, para ficar bem claro, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo os de Apocalipse 12:17, que anda fazendo a vontade do Espírito, andando com Deus como menor que andou, e preparando os outros para encontrar com Cristo e finalizar o Evangelho eterno de Apocalipse 14:6, Mateus 24:14, certo? E o testemunho de Apocalipse 12:17 e Apocalipse 14:12, que aqui está a paciência, os que guardam os mandamentos de Deus e que persevera. E Mateus 24 fala: aquele que perseverar até o fim. A salvação é em Cristo, certo? Agora, a obediência é os mandamentos dele, e Maria falou assim lá na festa de casamento: fazemos tudo o que ele vos ordenar. Aí a condição é dele com a minha participação, a unhas e dentes. Nós estamos vivendo os últimos momentos de graça. A minha próxima mensagem vai ser os últimos acontecimentos, certo? Tchau para vocês, um abraço.